livro da Revelação. Livro da Revelação, sabe qual é? Isso mesmo, Apocalipse, capítulo 1. Livro da Revelação, capítulo 1. Ou então, Apocalipse, capítulo 1. Versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e o que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados irmãos, nós temos o privilégio a todos os membros comungantes da igreja nesta noite, em especial nossa alegria também aos nossos visitantes que estão presentes na casa do Senhor. Mas a nossa alegria nessa noite é que Deus nos deu mais um período de dias da nossa vida, até a última ceia que tivemos, e agora estamos diante de uma mesa que o Senhor nos prepara nessa noite para comungar todos nós que somos membros do corpo de Cristo. Que privilégio, que alegria de poder, então, participar da mesa do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós lembramos de toda a história que foi deste Senhor e Salvador, o que ele fez, o que ele realizou com a sua vida em favor da sua noiva, da sua igreja. Portanto, nesta noite quero compartilhar com os irmãos que Cristo está presente com a sua igreja. O Senhor Jesus, desde que ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, antes mesmo de ele ter vindo à Palestina para cumprir a obra da redenção, lá na eternidade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele nos escolheu ali. A palavra de Deus é muito clara em vários momentos que diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, o meu nome, o seu nome, escrito no livro da vida, já foi marcado lá na eternidade. Basta apenas o tempo da história para que isso se concretiza, como isso aconteceu um dia na minha vida e na sua vida. Agora, a Igreja de Cristo, então, diante disto, ela precisa lembrar que o seu papel como igreja é reconhecer algumas coisas importantes para impulsionar a nossa vida cristã, a ter a alegria de servir ao Senhor, de cultuar o nome do Senhor, mas também a alegria de evangelizar, de falar
das coisas que Deus realizou na vida de cada um de nós. Nós sabemos, irmãos, que estamos agora caminhando já estamos caminhando 51 anos. Isso aqui precisa mudar, né? Então, estamos caminhando por 51 anos da nossa história. E nós sabemos que nesta caminhada deste ano, temos aí a percorrer algum caminho que muitas vezes não sabemos que está reservado, o que Deus planejou para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família e a família da fé. Mas uma coisa que nós sabemos, irmãos, que o apóstolo do amor, o apóstolo João, ele deixa claro, quando ele escreve a sua epístola à igreja, chamando de filhinhos, mas ele vai dizer algo muito interessante. No capítulo 5, verso 19, ele vai dizer as seguintes palavras. Diz assim: sabemos que somos de Deus, ou seja, pertencemos a Deus. Mas ele vai dizer mais: o que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, qual é então o papel de Satanás, qual é o papel dos anjos caídos, desse grupo de pessoas que afrontam sob a régide do pai da mentira, Satanás, com a igreja de Deus? É fazer de tudo para que você esteja fora dos planos de Deus. Nós estamos falando que a igreja, nesses 51 anos, ela precisa viver o plano de Deus. E ele vai cada dia abrindo esse plano na sua vida, na minha vida. Agora, há uma tentativa de Satanás fazer que esse plano de Deus não aconteça na sua vida. Então, ele vai fazer de tudo para que você deixe de ser a testemunha verdadeira do Senhor Jesus. Nós percebemos, irmãos, que as pessoas estão dizendo que não é pecado tal coisa, isto ou aquilo. Hoje, muitas pessoas estão dizendo que não é mais pecado. Foi no passado. Agora o pecado mudou, teve uma outra roupagem e agora então não é mais pecado. E às vezes nós vemos as pessoas fazendo coisas que sabemos que não agrada a Deus. O Salmo 99, quando nós lemos na ordem litúrgica, diz que o nosso Deus é santo, nosso Deus é tremendo. Cantamos, tu és soberano. Nós reconhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas e na sua igreja. Então, nós precisamos estar atentos que nós precisamos ser diferentes neste mundo. Nós não podemos estar de mãos dadas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 6, diz que nós não podemos andar de mãos dadas quando luz e trevas. Não há casamento nesse sentido. Ou você adora a Deus, ou então a Satanás. Mas não há como andar de mãos dadas, né? Então, há uma guerra, uma luta entre luz e trevas, entre igreja e mundo. E a palavra de Deus, certa vez, o Senhor Jesus, sabendo disso, da luta, da batalha que a igreja havia de enfrentar, ele faz uma oração. E nessa oração que nós conhecemos, a oração sacerdotal, escrita pelo apóstolo João, mostra essa oração de intercessão de Jesus pela sua igreja. Ele vai dizer algo muito interessante na sua oração, pela sua vida, pela minha vida, pela igreja. Ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 17, 14 e 15, diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, o mundo te odeia. Se não tem alguma coisa nesse sentido de odiar, porque você é cristão, alguma coisa está errada com você e comigo. Porque quando nós falamos da nossa fé, da nossa confiança em Deus, e que só Ele é, de fato, o Deus da nossa salvação, eles ficam com raiva, ficam com ódio. Mas diz ainda o versículo 15: não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Então, essa epístola de João, ele escreve, então, para que a trajetória da igreja, ela caminhe dentro dessa perspectiva de uma fé autêntica, de uma fé verdadeira. Ele estava vivendo aquela virada do século I. Levantou-se muitos imperadores
com toda a sua lado pomposo, a ponto de se declarar que eram deuses. Então, todos aqueles que não se dobrassem diante desses imperadores eram mortos. Pensa nisso. Nós vivemos hoje num país, né, que estamos vendo aí muita tirania de um lado e do outro. De repente, alguém se levanta e vai dizer que é Deus também. E vai tomar decreto ou vai fazer alguma coisa que você precisa, ou eu, ou nós, dobrarmos os joelhos. Será que nós estamos preparados para ter essa convicção, firmeza? João está dizendo à igreja da Ásia, 7 igrejas, aos irmãos ali, que as duras penas do sofrimento poderia atingir, como atingiu a igreja, levando alguns irmãos à morte. Mas a fé precisa ser algo impactante na vida da igreja. Paciência também é algo que precisa marcar todos nós na trajetória da vida cristã, porque muitas vezes nós queremos logo de imediato partir para uma adversidade ou briga, alguma coisa que não constrói nada. Precisamos ter paciência, e a paciência nos leva à perseverança na nossa vida cristã. E por fim, o apóstolo João nos leva a dizer também que nós precisamos ser vigilantes. A vigilância é importante na vida cristã. E a nossa vigilância vem regada pela nossa fé, pelo nosso conhecimento e aprofundamento na palavra de Deus. Por isso, nós temos 7 bem-aventuranças escritas no livro de Apocalipse. Das 7 bem-aventuranças, uma está aqui, no versículo de número 3. E ele destaca, nesse versículo 3, como é importante para o amadurecimento, o fortalecimento, a sua obediência plena à palavra de Deus. E essa bem-aventurança é ele dizendo: feliz é o homem, feliz é a mulher. Somos felizes se nós fizermos 3 coisas, como diz a bem-aventurança aqui. Primeiro, aqueles que leem a palavra de Deus. E eu fico feliz que tem irmãos que ainda trazem a Bíblia na igreja. Eu não estou aí agora tirando aí a crítica de A ou B que não traz a Bíblia, porque a Bíblia hoje está no celular para muitas pessoas, né? Mas às vezes, irmãos, o celular precisa estar de lado. Você precisa pegar o papel, a Bíblia, porque você vai ler. Você vai se concentrar ali na leitura da palavra de Deus. Você vai deixar que o livro, que você vai lendo, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus, nada vai entrar no meio da sua leitura, um clique chamando você para desviar para isto ou aquilo. Nós não estamos lendo mais a Bíblia. E às vezes, irmãos, a falta da leitura é falta de conhecimento da palavra. Quando o Senhor Jesus também, através do apóstolo João, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A palavra de Deus. A palavra que é a nossa regra de fé e prática. Então é importante que leiam a palavra de Deus, mas também é importante que ouvem a profecia ou ouvem a mensagem pregada. Nós muitas vezes ouvimos a palavra de Deus, que é pregada, que é anunciada, mas ela entra muito rápido no nosso ouvido e sai muito rápido da nossa mente e do nosso coração. E às vezes tomamos atitudes que acabamos de sair de um culto de louvor e adoração a Deus. Nós tomamos ações lá fora que alguém diz assim: mas você não acabou de sair da igreja? E você está dizendo isso? O que você aprendeu? Nada, né? Então, muitas vezes, nós deixamos de meditar, ou seja, de ouvir com atenção a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra e quando nós ouvimos a palavra, então vem o versículo 3, diz assim: guarda essas coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, o tempo está próximo. Está sim. Nós estamos caminhando, irmãos, para momentos difíceis da vida da nossa igreja. Tudo está caminhando com bênção, com maravilha, mas há um momento em que a igreja precisa estar atento a isto, de que a nossa trajetória nos leva a um contexto de segurança da nossa fé em Cristo Jesus. Cristo está presente com a sua igreja quando nós compreendemos algumas verdades que esse texto nos revela. E a primeira
que nós encontramos aqui, encontra-se no versículo 4, versículo 5 e o versículo 8 do texto. No versículo 4 diz assim: João, às 7 igrejas que encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Desde o verso de número 5, parte B, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E o verso 8, ele diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A presença, ou melhor, Cristo está presente com a sua igreja quando nós reconhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas. Nós não estamos lidando com Deus que nós manipulamos. Nós não estamos diante de um Deus que nós determinamos. Nós estamos diante de um Deus que nós falamos que deve fazer o que não deve fazer. Nós estamos diante de um Deus que rege toda a história do universo. Nada está fora do controle de Deus. Você pode imaginar, você pode pensar, pode até dizer assim, aquela coisa que aconteceu, ele não estava sabendo. Nada disso, irmãos. Ele é soberano, ele tem controle sobre todas as coisas. E diante dessa soberania de Deus, é que espera da sua noiva, da sua igreja, uma vida de fidelidade na pessoa gloriosa de Cristo Jesus. E essa fidelidade pode custar a nossa vida. A fidelidade pode custar a nossa prisão. Pode custar, quem sabe, você não ter mais liberdade de poder cultuar. Mas lembramos, irmãos, que Ele é soberano, que Ele cuida de nós e que diante das circunstâncias, diante das situações que mostram o mundo contra a igreja, Ele ainda é e sempre será o Deus soberano. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Como ele disse, eu era, é e há de vir. Eu sou o Deus eterno, sou imutável, sou soberano, sou infinito, sou esse Deus todo-poderoso. Capítulo 4, verso 8 diz, a parte do versículo B, diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Então, nós estamos cultuando um Deus que está presente na sua igreja e Ele é soberano. Ele é aquele que criou todas as coisas. O apóstolo João, ele vai iniciar a dizer assim, esse verbo que se encarnou entre nós, ele também esteve presente em toda a criação. Conforme João 1, de 1 a 3, diz que o verbo, ou a palavra, o verbo se transformou, veio até nós, se encarnou até nós, mas ele criou todas as coisas. Portanto, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, ela precisa ser autêntica, vigilante e não negar o nome do Senhor Jesus. Agora, depende da minha vida cristã, da sua vida cristã, para que o mundo não afronte diante de mim, diante de você, zombando de nós, falando e criticando as coisas do Senhor, e nós não posicionarmos que o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Não há outro Deus, não há outro Deus diante de mim. Esse é o mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro ponto, irmãos, reconheçamos a soberania de Deus sobre toda a história e sobre a vida da sua amada igreja. Cristo está presente com a sua igreja. Ele está presente neste momento em que nós vamos celebrar a comunhão da mesa do Senhor. Então nos leva a pensar que também Ele é o Salvador, Ele é o Salvador da igreja. Então nós temos a presença de Cristo na igreja porque Ele é aquele que veio nos salvar. Mateus, o apóstolo Mateus, quando revela o nascimento de Jesus, no capítulo 1, verso 21, ele veio no seu nascimento para perdão
dos nossos pecados. Então, ele veio para perdoar os nossos pecados. E assim que ele fez por nós, morreu numa cruz, veio para ser o Senhor, mas ser o Salvador da nossa vida, da nossa igreja. Então, diz o texto aqui, quando nós lemos, no verso 5, diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote, para ser Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, irmãos, quando o apóstolo Pedro vai escrever na sua epístola, ele vai dizer algo muito interessante para nós como igreja do Senhor. Diz Pedro na sua segunda carta, quero ler para os irmãos aqui, um versículo que diz o seguinte, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-os da corrupção e das paixões que há no mundo. Então, quando nós somos alcançados pela obra de Cristo Jesus na nossa vida, nós rompemos com o século, ou rompemos com esse Deus deste século. E nós somos levados a viver essa natureza divina. Ou seja, como Paulo escreve também, dizendo que ele nos tirou da condenação eterna e nos fez nos habitar na região celestial. Ou seja, nós estamos vivendo aqui, mas na expectativa de um tempo muito próximo de estar com ele lá na eternidade. Por isso, Pedro diz que nós participamos da divindade de Deus. Ou seja, como igreja do Senhor. Nós somos agora não deste mundo, pertencemos à natureza divina, ou seja, nós somos do Senhor, pertencemos a Ele, fazemos parte da região celestial, como diz Paulo em Efésios 2:6. Portanto, irmão, Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Então, a vitória está garantida para todos nós como igreja do Senhor. Cristo completou a obra total. Duas palavras que ele fala lá na cruz do Calvário, que é está consumado, ou seja, a obra foi completada. E agora nós temos a certeza de que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. A obra redentora foi feita de uma vez para sempre, para a sua noiva, para a sua igreja. Então, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos renovando a nossa aliança com Deus, a nossa fé com Deus, o nosso amor para com Deus, mas também a nossa obediência de testemunhar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembro das palavras de Pedro também, na sua primeira carta, quando ele diz, no capítulo 2, verso 9, diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então nós fomos chamados para pertencer a essa igreja gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, na nossa vida cristã, Cristo está presente com a sua igreja porque Ele é soberano. Cristo está presente com a sua igreja porque Ele é o nosso Salvador. E Cristo está presente com a sua igreja, irmãos, porque Ele nos revela na sua palavra que nós lemos aqui, que Ele é aquele que há de vir buscar a sua igreja. Verso 7 e o verso 8 do apóstolo João diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, o que era e o que há de ser, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Senhor que nós adoramos é o Senhor soberano. O Senhor que nós adoramos é aquele que é o nosso Salvador, aquele que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o dragão, venceu a besta e de forma definitiva um dia destruirá para sempre
as obras malignas, levando a sua igreja para a glória celestial. Mas é uma igreja vitoriosa. E o apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 7, ele vai dizer isso. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. É para o paraíso que nós almejamos um dia de estar com o Senhor. É no paraíso que nós almejamos de estar vivendo para sempre o gozo completo do Senhor. Mas até lá, ele espera que a igreja de Cristo, que tem a sua presença, dá testemunho verdadeiro desta obra redentora que ele fez por nós. Apocalipse 7, no verso 9, diz o seguinte: depois dessas coisas, vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. Diz, e clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Que dia glorioso será, que dia maravilhoso será para nós como igreja do Senhor, quando o soar da trombeta, quando tudo isso acontecer, para a noiva de uma vez para sempre estar na presença do Senhor. Que dia maravilhoso será isso para nós. Senhor Jesus, falando dos princípios da dores, e ele dizendo que vai acontecer até a volta do Senhor Jesus, ele vai também dizer como acontecerá a vida gloriosa de Jesus. E ele diz coisa extraordinária: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor da trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Quando será esse dia? Para muitos dos nossos queridos irmãos que fizeram parte da história da igreja, já estão com o Senhor no paraíso. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer a qualquer momento. Esse dia glorioso que o céu descortinar e vir o Senhor em glória com as suas milícias para levar de uma vez para sempre a sua igreja. Certa vez o Senhor Jesus está compartilhando com seus discípulos sobre a sua volta. Ele estava dizendo que ia cumprir a obra da redenção, que depois, ao terceiro dia, ele ressuscitaria, mas que ele voltaria para buscar a sua igreja. Os discípulos ficaram abatidos, tristes, e o Senhor disse: não se turbe o vosso coração, credes em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. O apóstolo então nos chama, irmãos, para a nossa caminhada da vida cristã. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, nós precisamos pensar nos projetos da nossa vida pessoal, familiar, planos do jovem, planos dos adolescentes, planos dos casados, planos para essa igreja também. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que nós temos um plano que Deus colocou para cada um de nós. Nós somos uma igreja que precisamos dar testemunho dessas verdades. Não é só comungar para nós, mas fazer da nossa vida verdadeira testemunha do Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos convocados para testemunhar que só Cristo é o Deus da nossa salvação. Nós escrevemos no boletim desta noite: evangelizar, discipular, é uma missão da igreja. E nós, nesses 51 anos, nós precisamos entender isso. A nossa missão não é apenas ficar entre nós as quatro paredes, mas Deus quer que nós saiamos daqui, seja com a sociedade A ou B, ou a igreja no trabalho missionário. Eu estive hoje numa igreja pela manhã, de um pastor que todos conhecem, reverendo
Carlos Antônio Valentim. E falamos com a igreja, ministramos a aula, pregamos pela manhã, mas depois conversando com o pastor, e ele disse: reverendo, eu quero dar uma notícia para os irmãos, para o irmão e outro colega que estava ali presente. A nossa igreja, esse ano passado para esse ano, houve um despertamento muito grande. Cada irmão aceitou o desafio de falar de Jesus e trabalhar para trazer pelo menos uma pessoa na casa do Senhor. E agora eu estou com uma classe de catecúmenos, que estou a iniciar agora com 40 alunos na classe de catecúmenos. Porque a igreja obedeceu à ordem missionária. Então, irmãos, nós temos cuidado da nossa vida, nós temos cuidado dos nossos projetos, não há dúvida, mas nós não podemos deixar de falar de Jesus, de compartilhar as boas novas do Evangelho. Cristo está presente na sua igreja. Quem é a sua igreja? Você, eu, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja precisa compartilhar que nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é o nosso Salvador e que Ele voltará. E diante dessas verdades, então, se nós colocarmos em prática o nosso trabalho missionário, com certeza Deus dará frutos ainda mais na vida desta família da fé. Que você, ao comungar na mesa do Senhor, você possa entender e compreender de que precisamos anunciar Cristo Jesus, mas também pensar de que estamos preparados para esse grande e glorioso dia do Senhor. Sejamos vivendo os nossos planos de Deus com essa perspectiva de sermos testemunha das boas novas do Evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Amém.